do versículo 25 em diante. Glória a Deus. Dá um tempinho para a Irmandade já procurar. 10 do livro de São Lucas, versículo 25 em diante, onde o textuário diz a parábola do bom samaritano. Se todos têm achado, vamos começar a leitura na guia do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Onde está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o-se, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que lá se viagem, chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastarem, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Irmandade, nós fizemos a leitura agora pela comunhão da igreja, irmão. E quem faz o culto não é o cooperador, não é o ancião, não é o diácono que está atendendo. Quem faz o culto é a comunhão da igreja, é a fome que a igreja tem de ouvir a palavra e sentir a presença de Deus. Glória a Deus eterno. Então, irmão, quando o nosso Senhor Jesus esteve aqui, os irmãos vendo, chegou-se um homem da lei e perguntou para ele, né, como faria para lhe dar a vida eterna? Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui, irmão, reunido e unido nessa fé, nessa comunhão. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, irmão, ele é sábio, ele conhece os corações. Ele viu que aquele homem tinha desejo de saber como herdar a vida eterna. Bem-aventurada é a irmã, bem-aventurado é o irmão que entrou nessa sala. Glória a Deus. Senhor, eu vou cultuar um culto de louvor na beleza da tua santidade. Mas eu quero também ouvir a tua palavra. Como que eu estou, Senhor? Mais perto de ti ou estou um pouco mais longe de ti? Aleluia. O Senhor manda dizer, a tua consciência, o teu coração, aleluia. Você está sentindo a presença de Deus? Dá um glória do fundo da tua alma. Alaia Jesus, aleluia. E tu vai ver que tu está bem perto do Senhor Jesus. É um culto online, irmão, mas é como se fosse um culto presencial. Então, ele respondeu,
que faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus falou para ele, como que está escrito na lei? Ele era doutor da lei, irmão, ele sabia tudo. Mas ele estava investigando o Senhor. Talvez hoje entrou alguém aqui, muitas vezes, com alguma dúvida, pelo que a irmã já passou, lá onde a irmã congrega, ou no estado onde a irmã está, ou na sua comum. Glória a Deus. Você tem visto, talvez, tantas coisas que te aflige a tua alma. E você entrou com uma dúvida perguntando, Senhor, este é o caminho que conduz à vida eterna? O Senhor manda te dizer, este é o caminho que conduz à vida eterna. Você, irmão, você, irmã, entrou aqui muitas vezes machucada, glória a Deus, te despojaram, você entrou com esse homem que descia de Jerusalém, ele era judeu, então ele caiu nas mãos dos salteadores. Ali os salteadores bateram nele, machucaram ele. Hoje não se trata de machucar materialmente, não. Hoje o salteador, que é o espírito que atua no meio do povo de Deus, ele machuca a alma do irmão, machuca a alma da irmã, glória a Deus eterno, calamanaia. E você entrou aqui machucada, dolorida, glória a Deus eterno. Mas, glória a Deus, hoje Deus preparou, como Deus preparou aquele samaritano. Veja bem, o levita, que fazia parte do ministério, ele passou de longe, viu aquele homem caído, não usou de misericórdia. Não, ele passou de longe. O sacerdote, que era religioso também passou de longe. Glória a Deus. Haja visto e vinha vindo um samaritano. Glória a Deus. Como a Irmandade sabe que o samaritano, naquele tempo, não comunicava com o judeu. Porque os samaritanos, eles saíram da descendência do judeu. Porque aconteceu coisa lá dentro, lá de Israel, e aquelas pessoas foram casando com mulheres de outra denominação, casando com mulher de outros deuses. E ali saíram, irmão, aquele povo de Samaria. Então, por isso que chamava samaritano. Eles não faziam parte do judeu. Eles não queriam nem saber, irmão, do judaísmo. Glória a Deus eterno. Aleluia. Mas ele viu, irmão, mesmo que ele não se comunicava com o judeu, viu aquele homem ali meio morto. Quer dizer, que ele não estava morto. Glória a Deus. Ele usou de grande compaixão. Hoje você entrou aqui machucada, você entrou machucado. Glória a Deus. Mas não é mais aquele samaritano lá de Samaria. O bom samaritano que chama Nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, que derramou seu sangue precioso na cruz, aleluia, que nós não era dignos, irmãos e irmãs, de estar nessa graça maravilhosa. Mas por meio da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus, pelo amor das nossas almas, entregou ele no duro madeiro da cruz. Para que, irmão? Para que os teus santos que obedecessem a palavra pudessem glorificar o nome de Deus para sempre. Então, irmão, dá glórias a Deus, aleluia. Procura entrar numa íntima comunhão com Deus. Não importa o teu ferimento, que te feriram, te caluniaram, glória a Deus eterno. Te despojaram de tudo, não despojaram de coisa material, mas a tua esperança, diminuiu a tua esperança, machucou a tua fé, glória, aleluia, te caluniaram, aleluia. Você entrou aqui como aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores, mas hoje o bom samaritano chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem com óleo precioso passando na sua cabeça, glória, aleluia, e descendo até o teu corpo inteiro. Esse óleo não é material, é o óleo do Espírito Santo da graça, aleluia,
e falando para ti, seja restituída. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Você tem vida. Glória a Deus eterno. Então, aquele samaritano, irmão, por certo ele pensou, mesmo que eu não comunico com o judeu, se eu deixar esse homem aqui, ele está meio morto, usou de uma íntima misericórdia com ele. Pegou, desceu do seu cavalo, passou azeite nas feridas dele, passou vinho, glória a Deus. Olha, irmão, que amor. Colocou em cima da sua cavalgadura e levou até a estalagem. Quer dizer, onde ele ia ficar, na pensão que ele ia ficar. Irmandade, nessa gloriosa comunhão, o Espírito de Deus revela para nós. Ele também não ia deixar aquele homem ali todo machucado, ensanguentado. Não. Era um paciente dele. Algumas irmãs que já trabalhou em hospital, e irmãos também. Quando chega alguém machucado, é tirado aquela veste, é dado um banho. Glória a Jesus. Salaia, Jesus. É passada a medicação. Glória. Nada mais, Jesus. E hoje, nosso Senhor Jesus Cristo está passando com esta palavra dentro dessa live, guerreiro de Jesus Cristo, curando a tua machucadura, aleluia, a tua alma, aumentando a tua esperança de dar glórias a Deus, irmão. Aqui nós prega salvação da alma, aleluia. Aqui não é para bater ninguém, não, de forma nenhuma. Eita, glória. Todos, aleluia, congrega, glória a Deus eterno. Se alamai, aleluia, Jesus. Se alguém te abateu, você te machucou, te caluniou, aleluia, Senhor. Eu nem tenho força mais de entrar ali na minha comum, porque eu fui tão desprezado, Senhor. Eu tenho vergonha, Senhor. O Senhor diz, mas tem a live, guerreiro de Jesus Cristo, que te acolhe, pode se sentir à vontade, como se fosse dentro da casa de Deus. Alaia, Ialamanaia, Aleluia. Aleluia. Chegando naquela estalagem, aleluia, aquele samaritano não deixou ele de lado, não. Por certo, já tirou ele, levou ele até o lugar certo, deu um banho nele, estava todo ensanguentado, por certo. Trocou uma veste nova naquele homem que estava meio morto. Hoje o Senhor manda te dizer, você entrou aqui muitas vezes com a veste manchada, alamanaia, pelos dados do adversário, aleluia. O Senhor diz, eu vou mandar um anjo agora apagar todos os dados inflamados do adversário. Aleluia! Sinta a presença de Deus! Aleluia, Jesus! Você não está morta não, irmã. Irmão, você não está morto não, irmão. Para o homem, aleluia, para o ser humano, não te dá nada para você. Porque não foi ele que morreu na cruz por você, mas o nosso Deus que entregou seu Filho unigênito, aleluia, para morrer, para nos resgatar da mão do adversário. Hoje você tem um encontro diretamente com ele, aleluia. Senhor, será que para mim ainda tem jeito? O Senhor disse, enquanto tem vida, tem esperança, aleluia. Haja visto que aquele que caiu na mão do salteador, ele não tinha morrido. Ele estava meio morto. E hoje você entrou aqui com aquela incerteza. Senhor, tu me aceita ainda? O Senhor diz, filha, filho pródigo, aleluia. Eu te aceito, aleluia. Apago todos os dados do adversário. Se for possível, troco as tuas vestiduras.
Glória, aleluia. E Aleluia, coloca um Jesus. beijo novo na tua boca. Dia la Eita maçaraia. glória. Ai, aleluia. Glória a Deus eterno. Ali por certo, irmão, ao dar um banho naquele homem que estava todo dolorido, com cuidado. Irmão, e quem tem amor, tem cuidado. Glória a Deus. Trocou uma roupa nele, não se fala, né, irmão? Mas trocou uma roupa dele, por certo, dele mesmo que ia levar na viagem. Ele falou assim, eu vou viajar, mas eu não vou deixar esse homem desse jeito, aleluia. Por certo, deu a comidinha para ele na boca, cuidou bem cuidadinho. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo te dá o alimento espiritual na tua boca. Come, bebe, muito grande a tua jornada, irmã, irmão, muito grande a tua jornada na terra. Glória a Deus eterno. Se alguém decretou morte para ti, o Senhor manda falar, é vida. Mesmo aquele que você deixou enfermo lá em casa. Senhor, como que vai ser, Senhor? O Senhor disse, eu tenho um plano de salvação com ele, com ela. Enquanto não cumprir, eu ouvi tua oração, mãe. Pai, eu ouvi tua oração. E eu não vou deixar no relento, não. Hoje eu faço um concerto contigo e falo, sou teu Deus, eu te amo e te chamei para a vida eterna em glória no céu. Aleluia. Aí, irmão, o que ele fez? Ele precisava, aquele samaritano precisava continuar a viagem dele. Mas também não deixou aquele homem desprovido. Não. Ele tirou 2 dinheiros, deu para o dono da hospedagem e falou, olha, cuida dele. Por quê? Ao voltar, tudo quanto ele gastar a mais do que esses 2 dinheiros, eu pagarei. Glória a Deus. O que quer dizer esses 2 dinheiros? É o Novo e o Velho Testamento. Glória a Deus. Mas, Senhor, o Velho Testamento já passou. Sim, o Velho Testamento é a sombra do passado que reflete o presente agora, irmão. Glória a Deus. Que a palavra de Deus nunca fica velha. É sempre nova. Foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. E cada dia que é lido, o Senhor dá ciência da palavra, animando o seu povo, encorajando-o. Glória a Deus. Aí depois o Senhor Jesus falou para aquele doutor da lei, qual você acha que usou de mais misericórdia? Qual você acha que é o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? Ah, Senhor, aquele que usou de misericórdia. O Senhor falou assim, vai e faz a mesma coisa. Será que todos que estão aqui, será que todos que atendem a obra de Deus, está na frente do povo de Deus, têm a misericórdia, que é aquele bom samaritano? Fica um ponto de interrogação. Glória a Deus eterno. Tem que ter, né, irmão? No lugar onde não tem misericórdia, não tem a presença de Deus também. Aleluia. Hoje Deus vai derramar o dom de discernir os espíritos para você saber quem é quem, viu, irmã? Viu, irmão? Para você saber quem é quem. E Paulo mesmo falou, eu sei depois da minha partida, levantarão no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Aleluia. Glória a Lavanaia. Hoje não é mais Paulo, mas é o Senhor nosso Deus que fala. Irmã, irmão, não importa o que aconteceu com você, não importa o que falaram de você, falaram do Senhor Jesus também, caluniaram ele, defamaram ele também, mas ele cumpriu a missão dele, porque se ele não cumprisse a missão dele, hoje nós não poderíamos estar aqui dando glórias a Deus, sentindo a presença gloriosa. Glória a Deus eterno. Se algum ainda não sentiu a presença de Deus, vai dando um glória, um aleluia, o santo é o Senhor.
entra na comunhão da palavra e fala, Senhor, troca minhas vestes, Senhor, aleluia, ajuda que eu comer esse alimento espiritual, porque aquele doente ali, irmão, foi achado também, ele não estava com vontade de comer, não, mas aquele bom samaritano, por certo, pegava ali de pouquinho, pondo na boca dele, come, porque você está fraco, e essa comida aqui é boa para você. E ele foi comendo, irmão, foi comendo. Porque quando aquele samaritano saiu daquela estalagem, daquela pensão, ele viu que aquele que ele achou ele lá jogado, que ninguém dava nada por ele, estava meio morto, aleluia, já estava falando, aleluia. Mas ele falou, ele vai ter que ter um pouco mais de repouso. Tirou 2 dinheiros e falou para o dono da pensão, cuida dele para mim. Glória a Deus. Quando eu voltar, Aleluia. tudo que ele gastar, pode deixar que eu te pagarei. Deus Glória, Lamaia, Jesus. Então, hoje, essa palavra que o Senhor manda para nós, hoje, Glória a Deus. nessa live Guerreiro de Jesus Cristo. Irmã, não para. Irmão, não para. Não dê atenção pelo que falaram de você. Glória a Deus. Glória a Deus. O que falaram para você que está Aleluia. perdido. Aleluia. Pela revelação do Espírito, eu vejo um Deus mandando um anjo lá nas Aleluia. profundezas do abismo. Aleluia. E falando para Satanás, sai, esse aqui pertence para mim. Pertence para o nosso Deus. Aleluia. Glória. Alamai, aleluia. Eita, Não está glória. nada perdido, não, irmão. Para o homem que não tem misericórdia, já está perdido, você não tem mais jeito, ou a irmã também não tem mais jeito, aquela moça também não tem mais jeito. Mas para o bom samaritano, que é nosso Senhor Jesus Cristo, sempre ele dá um jeitinho. Hoje ele está curando as feridas do irmão, as feridas da irmã, e está te dando uma injeção de ânimo, de vitamina espiritual. Glória. Amém. O plano que eu Aleluia. tenho contigo, irmã, irmão, o plano que eu tenho contigo não terminou ainda. Glória a Deus. Aleluia. Alá, salai, aleluia. Xianamai, aleluia. Eu vou cumprir a minha palavra na tua vida, porque eu não sou igual o homem, aleluia, que mente, seu filho que se arrepende. Não, de Glória jeito a Deus. nenhum. Aleluia. Mas, Senhor, está tudo fechado os caminhos. Aleluia. O Senhor fala, eu tenho a chave de Davi nas minhas mãos. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho, ninguém abre. Glória a Deus eterno. Mas, Senhor, olha o que fizeram comigo. O Senhor diz, fizeram com os discípulos, os apóstolos que foram antes de nós. Aleluia, glória. Aleluia. Fizeram com lenho verde. E nós que somos lenho seco, o que nós não vamos passar? Mas a palavra de Deus garante para todos nós. Aleluia. Desde quem prega até toda a irmandade que está assistindo a palavra de Deus. Aleluia. Em muitos lugares. Aleluia. Hoje o Senhor manda dizer, levanta e anda, porque você está curada. Você está curado. Aleluia. Glória. E alamanha, Jesus. Aleluia. Ah, Senhor. Mas aonde eu congregava não tem mais jeito para mim, Senhor. Mas na live Guerreiro de Jesus Cristo te cabe você. Cabe muita gente sentadinho, sentindo a presença de Deus. Irmão, eu creio, eu vou pregar pela revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus vai fazer uma grande obra nesta noite, por intermédio desta palavra. Aleluia, glória, glória. Seja revivada a tua esperança, irmão. Irmã, seja revivada a tua esperança. Glória a Deus eterno. Porque o homem, irmão, a mulher, ele olha a aparência. Mas o nosso Deus, que mandou essa palavra, ele olha no fundo do nosso coração. E ele está vendo no fundo do teu coração
Tem obras boas, irmão. Tem obras boas, irmã. Aleluia. Não é esse trupicão que você tomou que já está tudo perdido, não. Não, o que é isso? Aleluia. Então, se fosse assim, pode ver que o sacerdote era um homem religioso. Ele zelava da lei. Ele viu aquele homem lá, passou de longe, não quis nem saber. Os levitas, que era da tribo dos levitas, que saía do ministério, dali que saía o ministério da tribo dos levitas, também não quis nem saber daquele homem. Não, eu não quero nem saber, não conheço ele. Caiu na mão do salteador, e talvez até julgou. Por certo, ele fez algum mal e aconteceu isso. Irmão, irmã, santo Deus. Que esse espírito seja bem longe de nós, em nome de Jesus Cristo. Seja bem longe do povo de Deus, de tomar o lugar de Deus como juiz. Não! Porque lá em São Mateus fala, não julgueis uns aos outros. E com a mesma medida que julgais, será medida e julgada a vós também. Glória a Deus. Então aqui, irmão, nós não pregamos a palavra, não julgamos ninguém. Cada um ouve a palavra de Deus e julga-se a si mesmo, glória a Deus, e caminha adiante com um passo firme, como um bom soldado que está numa batalha guerreando. O soldado que vai para a batalha, ele tem as suas armaduras, para o quê? Para que nenhuma bala não atinja ele. Então, ele coloca a sua arma, atravessa a sua arma e vai marchando. Aleluia! Oh, soldados de Jesus Cristo, soldados de Jesus Cristo, marcha! Não tenha medo pelo que falaram com você, que você está com o capacete da justiça na sua cabeça, e está com as armaduras do céu, aleluia, aleluia, e como um guerreiro, como um bom soldado, marcha, porque lá na frente está o Senhor Jesus, nos aguardando, aleluia, de braço aberto e falando, vem minha filha, vem meu filho, aleluia, mesmo que desprezaram você, eu não desprezo você de forma nenhuma, eu sofri na cruz, aleluia, para pagar os teus pecados, aleluia, padeci muitas dores, aquele que falou com você, que desprezou você, ele não sofreu nada, não, ele está lá numa enquete, muitas vezes com uma... Talvez alguém fale, mas a pandemia já acabou, não tem mais máscara. Mas agora acabou a máscara material, aleluia, mas tem a máscara espiritual. Hoje, se você ficar na comunhão, aleluia, e pedir a Deus, Deus vai discernir para você quem está de máscara espiritual. Quem está de máscara espiritual não tem visão, não tem compreensão, não tem amor. Glória, aleluia. Porque o bom soldado está com a couraça, está com o capacete, não usa máscara, não usa falsidade, não usa ideologia, não. Tem um amor no coração, glória, alá e aleluia. Então Deus manda dizer, essa é a palavra, guarde esta palavra, irmã, guarde a igreja de Deus, esta palavra. Que dias virão, que as casas de oração vão ser fechadas. Aleluia. Então nós vamos se reunir, assim como foi no princípio. Glória a Deus. Eles se reuniam em caverna, os discípulos em caverna. Outros se refugiavam em algum lugar para adorar a Deus. E hoje, irmão, não é diferente, não. Está passando aí um batalhão de espírito contrário, querendo dominar a obra de Deus, querendo dominar. Isso não é propriedade do homem, não, irmão. É propriedade de Deus. Aleluia! Nós somos propriedade de Deus. Aleluia! Alamassalai, aleluia! Então Deus manda te dizer, o que o homem falou que estava perdido, ele falou, mas não foi eu que falei na boca dele. Não tem nada perdido, não, irmão. Aleluia. A última palavra não é do advogado, nem do médico. A última palavra é do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, com amor, com carinho, ele manda dizer,
Ô mulher machucada, ô homem machucado, caminha. Eu já passei o óleo, o azeite de alegria, o azeite da cura espiritual nos teus ferimentos. Aleluia. Talaia. E caminha. E João, quando estava na ilha de Pátimo, quem apareceu para ele lá? Um anjo vestido de branco. O Senhor Jesus apareceu para ele. Que ele era amigo do Senhor Jesus. Aleluia. Quando os outros discípulos tinham que perguntar alguma coisa para o mestre, João estava deitado, acostado no peito do Senhor Jesus. Chegava Pedro e falava, João, pergunta para o mestre tal coisa. Ele falava, Senhor Jesus, Pedro está perguntando tal coisa para ti. Jesus falava com João e João repassava para os discípulos. Deus fala assim, eu quero você mais íntimo, irmão, irmã, quero você mais íntima de Deus, mais íntima da palavra de Deus. Glória, aleluia. E Jesus falou da morte, da partida de todos, mas não falou de João. Alguém falou, mestre, você falou da partida de todos e não fala de João. Aleluia. Ele falou assim, se eu quero que ele fique até a minha vinda, que importa vocês? Aleluia. Quando mataram todos os discípulos, irmãos, ficou João, só que não podia falar o nome daquele que morreu, que eles mataram, que era Jesus. E João pregava a palavra de Deus, pregava o Senhor ressuscitado. E eles falaram, nós temos que matar esse João, não pode ficar assim. Mas e a palavra que Deus tinha falado? Importa que ele fique até a minha vinda. Importa vocês. Aleluia. Irmãos, em alguns livros que... Porque a Bíblia é bem resumida, viu, irmão? Bem resumida. A Bíblia mais é para a vida eterna, para nós guardar, sentir a presença de Deus. Mas em alguns livros, irmão, pessoas que de outra denominação, eles fez o livro de João, do sofrimento de João, de Paulo, de Tiago, de Estevão. Glória a Deus. E eles mostram tudo baseado. Porque se fosse contar tudo o que acontecesse, irmão, livro do mundo não caberia. Todos os livros não caberiam no mundo. É muita coisa. Então, o que eles fizeram para matar João? Puseram João dentro de um tambor de óleo quente. Mas não aconteceu nada, irmão. Aleluia. Irmão, aleluia. O inimigo não tem poder de te matar, aleluia. Tentaram te matar a tua alma. Aí você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, dando glória a Deus. Tiraram o João, falou assim, vamos fazer assim? Vamos pôr o João no navio, vamos jogar ele lá na ilha de Fátima, lá tem cobra, lá tem tudo. Deixa ele lá, eles vão acabar matando ele. E João, na oração, dando glórias a Deus, aleluia, não desistiu de nada. Não tinha fome, por certo não tinha sede. Deus guardou ele, a oração de João. De repente aparece aquele varão, vestido de branco, aleluia, salaia, conversa resplandecente. João já dobrou o joelho perante aquele varão. Aquele varão esticou a mão e falou, João, não faça tal coisa. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Aleluia! Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu lá para João. E hoje ele aparece para a igreja. Aleluia! E aqui o Senhor Jesus falou para ele, escreve, João, primeiras cartas de João, segunda epístola, terceira epístola, o livro de Apocalipse. Irmão, e quando a gente fala, a gente tem que provar, né? Quem quer saber mais um pouquinho da vida de João, pega na epístola do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 14 até o 15. João deixou escrito lá, nós passamos da morte para a vida, se nós amarmos nossos irmãos. Se nós não amarmos, continuamos lá na morte, viu, irmão? Pode ver lá. Versículo 15 diz assim, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e o homicida não tem permanência no reino do céu. Alguém pode falar, meu Deus, mas eu aborreci aquela irmã, eu aborreci aquele irmão. Vai lá, pede perdão para tua irmã,
Pede perdão para o teu irmão, enquanto tem vida, tem esperança. Mas tem muitos graduados, ele não, irmão. Ele fala lá e joga fora. Pronto, acabou. Mas ele vai ter que acertar com quem? O Rei da Glória. Aleluia. Salaia, Jesus, alamai, aleluia. Então, irmão, vamos se acertar por aqui mesmo. Não vamos aborrecer ninguém, não. É mais aborrecer aquela irmã, aborrecer aquele irmão. Aleluia. Mas Deus tem um plano com o irmão, foi aborrecido, tem um plano com a irmã. E aquele que aborreceu, se não reconciliar, ele não tem parte no livro da vida lá de forma nenhuma. Mas tenho certeza, irmãos e irmãs, que esta palavra fez um grande efeito. Eu já estou sentindo a presença de Deus. Falou comigo também, aleluia. Porque é difícil, irmão, a gente atender um culto, porque nós estamos falando, irmão, com alma batida, com pessoas muitas vezes têm dúvida, pessoas machucadas, que me entrou hoje aqui, muitos machucados, glória a Deus eterno. Mas pela palavra, o Senhor já sarou todos, aleluia. Você sai daqui liberto, liberta em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.